Olá, retornando então à aula de Jane Eyre, sobre Jane Eyre, né, primeira partezinha. Então, a gente parou no capítulo 3, eu vou passar para o 4. O capítulo 4 é o capítulo do grande confronto da Jane com a Mrs. Reed, né, aquele que é no texto da Nancy Armstrong, que ela narra, ela cita e vai explicando, né, de acordo com a perspectiva que esse artigo está adotando. O paradoxo do individualismo, lembra? Ela diz que é nesse momento que a Jane começa a construir a sua existência individual para formação de uma autoridade moral, né? Porque a princípio, porque como ela explica, o romance o romance burguês, ele não se vale de autoridade moral baseada exclusivamente nos sistemas sociais, socioeconômicos, religiosos, políticos, etc., já estabelecidos, já as instituições estabelecidas. Ele se forma a partir dessa conexão que o protagonista, os personagens, enfim, na verdade que o autor consegue construir entre esses personagens e o leitor, né? E nesse caso, nesse período, a gente está falando desse princípio do romance burguês, né, é muito fundado numa autoridade moral, né, personagens que ambicionam alguma posição social, alguma coisa específica, o amor de alguém, etc., e que vão construir, principalmente, né, quando são personagens, os romances narrados em primeira pessoa, porque isso fica mais direto pra gente, mas que eles vão construir a autoridade moral, uma atmosfera de autoridade moral, uma estrutura de autoridade moral psíquica por meio das negociações, da relação entre leitor e livro, né, e personagem, enfim, autor. Eles vão construir isso para justificar que eles consigam aquilo que eles ambicionam, por mais que seja contra as normas sociais, as convenções, aquilo que a gente tem por óbvio na nossa sociedade, ou desejável, inclusive, né? E no caso da Jane, a gente vai ver repetidamente que o que ela deseja é ser amada. Em última instância é isso, ela deseja encontrar, construir o seu lar. Ela quer também experiência de vida, porque aí ela vai poder buscar, conhecer mais pessoas, estar em mais espaços. Ela também quer, ela é uma personagem que tem esse desejo de viajar e conhecer, explorar e tudo. Mas no fundo, o que fica mais forte ao longo do livro é essa necessidade de amor, de afeto, que é o que constitui, né, esse ideal de lar burguês. Porque essa ideia que a gente tem de o lar é onde o coração está, né, o senso comum diz isso, né, esse ditado, é uma construção tipicamente burguesa, que está ligada ligada à ideia da família nuclear burguesa, enfim. Então, os afetos geralmente tem que se transformar em família para que a pessoa sinta que de fato tem um lar, né? Então, obviamente, hoje isso já é bastante questionado, a validade absoluta desse conceito. Mas nessa época ainda é presente, aliás, já é estruturante, né? Bom, então vamos lá para o capítulo 4. O capítulo 4, como eu disse, é o capítulo da grande batalha, primeira grande batalha da Jane. Ela usa esse termo My First Battle, né? Que é bastante significativo. Mas começa, na verdade, com ela indo conhecer, sendo chamada. Ela está fazendo algumas pensando e tudo, deixa eu ver aqui. Sim, e a gente já começa a ver prenúncios, né, do que vai acontecer, indicações, no início, quando ela fala, por exemplo, something spoke out of me over which I had no control. Então a Jane está experimentando essa sensação, que se lembra que ela teve primeiro uma experiência de fragmentação? Então ela sente como se algo falasse por ela, né? A Nancy Armstrong vai dizer que isso é autoridade moral, né? Do romance e, em última instância, da classe social, das classes sociais, das classes sociais, enfim, a favor de uma mobilidade social e tal,
que são das quais o romance é o porta-voz, né? Então, a classe média, a burguesia, enfim. Então, é como se essa classe toda, todo esse grupo que na verdade é muito heterogêneo, não é uma classe só, né? Todos eles falassem por ela, por meio dela, né? Dando autoridade moral, né? É uma construção, uma forma de construir a voz da personagem bastante significativa por parte da autora, né? Dizer que algo falou por ela. Que mais? Aí tem um momento que também, num parágrafo mais comprido do início, ela fala human beings. Assim, ela tá contando que ela dorme com a boneca, né? Que a boneca era a grande companhia dela, da infância dela, era essa boneca. Que aí ela vai dizer, né? Porque se a gente não tem uma pessoa, um ser humano para amar, a gente se apega ao que é possível. E no caso a boneca é interessantíssimo por ser uma figura humana, né? Uma imitação. E ela fala: human beings must love something, né? Que é um tema que vai ser repetido ao longo de todo o romance. Os seres humanos precisam amar e ser amados. Esse é o mote do livro, né? Que vai defender, por meio do qual ela vai justificar e defender tudo que ela faz, as escolhas dela. Aí, bem, finalmente ela é chamada pela Mrs. Reed para conhecer o dono da escola, né? Na verdade, ele é o administrador, né? Parece que, eu não lembro se é a mãe ou a avó dele, Naomi Brocklehurst, que criaram o Instituto Lowood. Eu sempre confundo com Lockwood, que é o personagem de Wuthering Heights, da Emily Brontë. Mas é Lowood. Os nomes em Jane Eyre também são muito significativos, né? Low, baixo, e Wood é floresta, mas enfim. Então, é chamado esse cidadão, a Jane é chamada para conhecer esse cidadão, e desde o início, assim que ela o vê, ele já é uma imagem fálica, né, um edifício ereto. Ela vai comparar ele com a arquitetura o tempo todo, fala que ele é edifício, arquitetura, pilar, coluna, sempre essa figura fálica assustadora, né, evidentemente para ela, criança, pequena, menina. E com o tempo a gente vai ver que ele absolutamente owns it, né? Ele é tudo aquilo que ele parece mesmo, né? Ele é um símbolo, ele é uma representação dessa sociedade, dessa ordem falocêntrica, um exímio espécime, né? Porque ele vai tentar cortar tudo aquilo que ele vê como sexualidade feminina, sexo, prazer, natureza, né? A natureza, ele vai tentar cortar a natureza das mulheres, das meninas, as alunas da escola dele, para deixá-las o máximo neutras, né? Assim, um corpo aproximando no corpo neutro, que é algo impossível, porque o corpo neutro é o corpo masculino, mas enfim, porque parece que ele mesmo tem problemas, né? Um personagem que o pouco que a gente conhece dele parece ter muitos problemas com mulheres, com sexo, né? E dentro da casa dele a gente vai conhecer as duas filhas dele, a mulher dele, que são exatamente o oposto disso, cacheiam os cabelos, usam plumas e paetês não, mas sedas e roupas extremamente femininas, né? Ele quer cortar tudo aquilo que é extremamente feminino, mas não de dentro de casa, só da escola. É como se quisesse projetar essa repressão em outros e não nele mesmo e na vida dele. Mas enfim, voltando, esse é o momento em que ela conhece ele, o Brocklehurst, Mr. Brocklehurst, que tem um nome já horroroso, né? Uma sonoridade agressiva, né? E aí diz ela, né? Ela descreve ele como a black pillar, such at least appeared to me at first sight, the straight, narrow, sable-clad shape standing erect on the rug, é quase uma ereção no meio da sala, né, dessa salinha. The grim face at the top was like a carved mask, placed above the shaft by way of capital. Então esse homem representando ali toda. Aí tem abaixo ela fala, ainda se refere a ele como the stony stranger, né? O estranho é de pedra, feito de pedra, né? Essa primeira representação extremamente menacing, né? Ameaçadora de masculinidade. À frente ela vai falar que what a face he had,
now that it was almost on a level with mine. What a great nose, what a great mouth, and what large prominent teeth, né? Tudo isso marcado por pontos de exclamação. Lembra muito a descrição do lobo mau, né? Na verdade, o contrário, né? O lobo mau. Aliás, a menina, a Chapeuzinho Vermelho, pergunta por que olhos tão grandes, nariz tão grande, não sei o que. E ele tem tudo isso, um nariz grande, dentes proeminentes, a boca, tudo nele ameaça Jane, né? Essa feminilidade frágil que ainda é dessa menina, ainda muito também mal formada, né? De acordo com os padrões da sociedade vitoriana, com que deveria se tornar. Enfim, tem aquele momento que a Mrs. Reed fala pro Brocklehurst que a menina é mentirosa e ela já estava obliterando, né? She was already obliterating hope from the new phase of existence which she destined me to enter. Então ela me joga num lugar e já me joga junto com uma imagem negativa, dificultando toda a possibilidade de vínculos que eu possa formar lá. E aí tem um momento, depois que o Brocklehurst vai embora, tem aquele discurso maravilhoso em que ele pergunta como que você pretende evitar o inferno, e ela diz, vou me mantendo em boa saúde e não morrendo, né? Que é uma resposta bastante precoce, na realidade, para uma criança dar. Mas depois que ele vai embora, a gente tem a conversa com a tia, e aí já começa assim, speak I must. De novo, volta aquela voz sobre a qual a Jane não tem controle, a voz que na verdade representa todo um universo de reivindicações dessa Inglaterra vitoriana que está saindo, né, definitivamente no século XIX de uma ideologia aristocrática para uma ideologia burguesa, né? Então ela speak I must, I had been trodden on severely and must turn. Eu fui severamente agredida, eu tenho que responder, eu tenho que reagir. But how? What strength had I to dart retaliation at my antagonist? Não, então a Nancy Armstrong fala disso, como que a Jane se refere à tia como antagonista. E mais à frente ela vai falar, it was my first battle and I won. I was left there alone, winner of the field. Toda o vocabulário léxico dessa cena é construído em cima de guerra, né, de um universo militaresco, né, campo de batalha, antagonista, batalha e não sei o que, né? E ela vai falar algo que depois é parecido com o que ela vai dizer mais à frente pro Rochester, né? You think I have no feelings and that I can do without one bit of love and kindness, but I cannot live so, né? É um manifesto mesmo, esse romance é um manifesto disso. Você acha que eu não tenho sentimentos, né? Que eu sou feia, introspectiva, quietinha e tal, sem graça, de acordo com os padrões de vocês, e que por isso eu posso viver sem amor ou doçura ou candura, mas não posso, né? E ela vai deixando a tia espantada, a tia fica até desarticulada, mexendo as mãos e tal. E ela descreve o sentimento dela ao falar, ao usar essa voz que representa muito mais do que apenas ela e os anseios dela, né? Ere I had finished this reply, my soul began to expand, to exult, with the strangest sense of freedom, of triumph I ever felt. It seemed as if an invisible bond had burst, and that I had struggled out into unhoped for liberty. Ela finalmente ganha a individualidade dela, né, por meio de um afeto que é raivoso, é negativo, mas que ela sente como uma vingança, que ela conquistou esse espaço, né, calando a tia. E aí ela sente liberdade, depois ela vai sentir agonia, remorso, porque ela é uma criança, ela conta, Jane conta, não é natural uma criança desafiar um adulto, né? Porque para onde ela vai, essa liberdade, o que ela vai fazer com essa liberdade, né? Mas é o primeiro momento, na verdade, se a gente for pensar psicanaliticamente, é a morte da mãe aí, né? Então ela mata a mãe idealizada, deixa de esperar qualquer coisa dela, cabelos brancos aqui, deixa de esperar qualquer coisa dela e parte para ter a vida dela, mas ela ainda é muito pequena, então isso é muito mais assustador do que excitante. I was there alone,
winner of the battlefield, it was the hardest battle I had fought and the first victory I had gained. Né? Então, toda a linguajária de guerra. Something of vengeance I had tasted for the first time. Mas aí ela fala, it's after flavor, né? Depois daquela gosto satisfatório da vingança, que tem gosto de vinho, parece um vinho aromático, mas depois fica aquela coisa metálica e corrosiva, né? Que dá uma sensação como se ela tivesse sido envenenada, né? Bom, aí tá falando não vou ler essa parte, não é tão importante, mas ela vai experimentando essa raiva, que não é só uma raiva, né, uma revolta social, uma indignação pelo que ela tá sofrendo, com o que ela já colocou nos termos injusto, cruel e tal, e tá testando os limites desse sentimento, né, e vendo o que mais ele pode trazer para ela. Aos poucos ela vai vendo que ele é importante, né? Essa resistência, essa indignação, a revolta é importante, mas que não é suficiente, porque se ela agir sempre dessa forma, ela nunca vai conseguir construir vínculos, né? Então, mas por enquanto ela tá ainda elaborando isso. E aí depois ela consegue ter uma conversa muito interessante com a Bess, em que ela consegue falar um pouco do que ela quer, pedir, se expressar melhor com a Bess e até beijar a Bess, receber um carinho mais direto, né? A Bess diz que acha que a Bess é a que mais gosta da Jane na casa. E esse capítulo termina muito interessantemente com a frase Even for me life has had its gleams of sunshine. Até para mim a vida tinha esses instantes de relances de sol, de luz solar, de felicidade, de alegria, né? Então, que é um carinho da Bess. Vocês verem como que isso aqui é o elemento mais importante. Esses são os momentos de sunshine para ela. Os momentos em que ela está compartilhando afeto, carinho, recebendo carinho de alguém. Capítulo 5 é o capítulo em que ela vai partir para Lowood, chegar em Lowood. A gente vai ter a introdução dessa escola, à noite ainda, né? Mas a gente já começa a ver the hardships, né, as dificuldades representadas por essa escola. A gente tem já um relance da Miss Temple, né, que é a superintendente, que é uma lady, que é uma mulher, a única mulher ali de Lowood que vai se tornar um modelo de feminilidade positivo para Jane, né, uma mulher que é descrita. The first was a tall lady with dark hair, dark eyes and a pale and large forehead, né, ela sempre fala de forehead, por causa dos estudos frenológicos, nessa pseudociência frenologia que se pretendia explicar características da psicologia por meio de traços do rosto, né, features, por meio de traços, enfim, traços físicos, estéticos. E aí ela sempre, por isso as descrições da Brontë sempre vão focar, por exemplo, na testa, que a testa dizia muita coisa para esses... Eu estou chamando aqui de pseudocientistas, né? Mas era considerado uma ciência séria na época. Her figure was partly enveloped in a shawl, her countenance was grave, her bearing erect. Então ela é uma mulher já que tem os modos da gentry, né? Os modos, a cultura da gentry, a gente vai ver tudo isso. E aí a Jane já vai sendo inserida também na disciplina da escola. Ela entra, senta, come, aquela comida, primeiro aquele porridge que tá estragado, né? Elas não comem nada, e depois a Miss Temple vai dar uma porção de pão com queijo. A gente começa a ver que essas meninas, a educação é feita para tentar tirar a individualidade, tirar grandes... depois até o Brocklehurst vai chamar tudo isso de mortify the body to save the soul, né? Então a lógica de Lowood, a gente não pode dizer que é exatamente a lógica da moralidade vitoriana, né? Lowood é uma moralidade cristã, né? Bastante, eu diria até, embora não seja puritana no sentido cultural, né? Assim, de características mesmo, as características, é uma moralidade religiosa, toda ela fundada na lógica de que o que importa é a vida eterna e tal, e que a gente tem que sofrer na carne, no mundo, para poder
ir para o céu, encontrar a Deus, não sei o quê. Então, tem o particular de que são meninas. Então, é uma educação religiosa para meninas. Então, para meninas, a gente vê a mortificação da carne muito mais, né? Porque tudo aquilo que é o desejo, né, construído dos homens, é aquilo que eles vão mortificar e tentar cortar nas meninas, que, coitadas, não tem nem compreensão nenhuma, nada ali, nem a educação dificulta que elas tenham qualquer noção de sexualidade, de que é atrair ou não e tal. Então, é uma educação e toda uma formação, né, dessas meninas, moral, física, voltada para uma severidade, né, uma rigidez de modos, de costumes, de vestimentas, de vaidades, corta as vaidades ao máximo da raiz, assim, nenhuma vaidade é feminina ou não, né, porque isso aqui é tudo construído, né, assim como a feminilidade. Então, mas toda vaidade é cortada no seu... Nenhuma vaidade é permitida. Embora a gente veja depois a contradição, porque as filhas do Lockwood são meninas mais comuns dentro da moralidade vitoriana, em que as crianças se vestiam, tinham cachinhos, roupas coloridas, né, as que podiam, as que tinham condições. Então, e a justificativa é que essas meninas vão ser formadas moralmente, espiritualmente, para ocuparem posições sociais inferiores. Então, não tem porquê elas se acostumarem com vaidades que a posição social que elas vão ocupar não vai permitir que elas alimentem e cultivem, né? Mas a Miss Temple sempre mostra que ela discorda dessa forma de disciplinar essas crianças e que vê as crianças sob uma perspectiva mais vitoriana mesmo, né? Que na verdade, é esse período em que a infância é criada de maneira mais... é consolidado, o ideal de infância é consolidado na era vitoriana, e a gente vai ter a construção dessa criança de bochechinhas rosadas, inocente, pura, virgem, não tem nenhuma maldade, e a sociedade que corrompe, né? Quem vai escrever muito sobre isso é o Dickens também, que é outro grande escritor vitoriano, com Oliver Twist, por exemplo, né? Dos órfãos e tal. Então isso aqui lembra um pouco a atmosfera de Oliver Twist, dos maus tratos do Oliver Twist, né? Cadê? A Jane, ela, nesse capítulo, ela vai falar algo que depois ela vai repetir. Primeiro ela vai falar aqui em relação a Miss Temple, e depois vai falar em relação a Helen, que é: I suppose I have a considerable organ of veneration, for I retain yet the sense of admiring awe, with which my eyes traced her steps. Então ela olha com veneração essa figura feminina, quase santificada, quase uma Virgem Maria, essa bondosa, dadivosa, né? Essa Miss Temple. E esse negócio, e esse ponto que ela vai repetir depois de ter um órgão de veneração. Assim, é uma forma bem vitoriana de falar, mas é a questão da veneração. Ela é capaz de venerar, de admirar com quase idolatria, né? Aquilo que é belo e aquilo que é bom, né? Então, isso demonstra nela uma sensibilidade que talvez as outras menininhas da escola não tivessem, né? Que essas coisas que dão, né? Sensibilidade, voltando, a gente estudou muito sobre sensibilidade e simpatia, mas a sensibilidade para as coisas elevadas, para os princípios, os sentimentos elevados, você lembra que era visto como um privilégio, né? Você ter essa sensibilidade te aproxima de realidades melhores, mais elevadas. Então a gente já vê esse traço presente na Jane. Ela sabe reconhecer o que é bom, o que é belo e o que é verdadeiro, de verdade, né? Claro que a Brontë vai ter a própria perspectiva do que é belo e bom e verdadeiro, né? Excluindo, por exemplo, a beleza meramente física, né? A beleza só serve se ela expressa uma beleza, a beleza externa só serve se ela expressa uma beleza interna, e por aí vai. Mas essa construção da sensibilidade da Jane mostra pra gente que ela vai saber perceber o que é certo e o que é verdadeiro, entre tudo o que não é. Aqui nesse capítulo também ela conhece a Helen, que está lá lendo, né, um livro, Rasselas, se eu não me engano é um tratado filosófico. É uma menina muito inteligente, né, mais velha do que ela, e muito quieta, introspectiva, e segundo a própria, né, depois ela vai dizer, eu sou... e as professoras Miss Scratchard, né, Scratchard,
a maltrata por isso, a pune por isso, porque ela é desorganizada, desleixada, características inaceitáveis, apesar da criatura ser uma criatura santificada, que a gente vai ver cada vez mais, que aguenta tudo sem reclamar, sem odiar, é a verdadeira cristã primitiva da história, né? Então, aos poucos a Jane vai ver isso. No final desse capítulo, né, o capítulo 5, ela já se pergunta já, porque, peraí, deixa eu ver aqui, gente. Porque a Helen, ela já vê a Helen se punida pela Miss Scratched, aí ela se pergunta, how can she bear it so quietly, so firmly? I asked of myself. Were I in her place, it seems to me I should wish the earth to open and swallow me up. Que a Miss Scratched coloca ela no meio da sala, né? Para a imagem que a gente tem de colocar a criança com o chapéu do burro no canto da sala, né? A gente atribui uma educação antiga, antiquada, obsoleta, né? É mais ou menos o mesmo esquema aqui, né? Eu botava ela ali para ela servir de exemplo negativo. Uma coisa que é muito do puritanismo isso, né? Embora eles não sejam puritanos, essa escola é anglicana. Então, she looks as if she were thinking of something beyond her punishment, beyond her situation, of something not round her, nor before her, né? Ela é uma personagem que parece estar sempre olhando para dentro ou olhando para além. Ela nunca está no presente, ela sempre está no futuro, né? Her side seems turned in, voltada para dentro. A visão dela parece voltada para dentro. Gone down into her heart. She is looking at what she can remember, I believe, not at what is really present. E isso fascina, né? Se intriga a Jane, né? Com o tempo ela vai entendendo um pouco melhor isso aí. Mas a gente nunca tem uma explicação profunda da Helen, porque a Helen morre cedo. E porque a Jane a conheceu quando criança, mas fica essa sensação de uma outra feminilidade que não é possível, essa não é possível, né? Acho que a Helen lembra muito a Dorothea Brooke, uma protagonista do romance Middlemarch, da George Eliot, que é uma personagem também de um cristianismo fervoroso, também como quase os cristãos primitivos, né? A Helen ela tem uma interpretação do cristianismo que é dela. Tem um momento que ela fala que até é herético, né? Ela não acredita na danação eterna, ela acredita que todos vão para algum lugar bom, enfim. E ela fala, né? Tem coisas que ninguém me disse, mas eu sei, eu sinto que é assim, assim, assado. Vamos passar para o capítulo 6, porque é lá que a gente vai conhecer um pouco melhor. É lá, inclusive, que a gente ouve o nome dela pela primeira vez, né? Chamam ela de Burns, né? Então ela Helen Burns, a Helen queima, né? Então, mas é um fogo espiritual, é um fogo divino, não é um fogo de paixão humana, né? O que parece realmente ser incandescente dentro dela é essa vida espiritual e não as paixões humanas. E ela vai tentar mostrar essa perspectiva para Jane. Eu costumo pensar, né, interpretar que a Helen, ela traz alguns elementos, né, para Jane, já que vão ser importantes para a formação feminina da Jane, mas como a paciência, a resignação, mas a Jane não adota o modelo dela, né? Ela apreende alguma coisa, mas ela sabe que ela não pode ser assim. A gente vai ter as discussões aqui das duas que vão deixar isso bem claro. No capítulo 6. Deixa eu ver. Ela fica surpresa como que a Helen não chora, a Helen não reclama, não reage, né, nada a todas as punições que lhe são impostas. Assim, aí tem a conversa, né, das duas, que vai mostrar as diferenças das duas, né? Tem várias formas de autores de romances fazerem descrição de personagens, exposição de personagem, né? Nos romances mais tradicionais, antigos, né, vitorianos, geralmente era aqueles parágrafos imensos. Assim que a gente via o personagem, um pouco depois tinha um parágrafo imenso descrevendo características físicas e psicológicas, né?
como esse romance o nome do romance é Jane Eyre, é tudo sobre ela, tudo gira em torno dela, a gente vai ter a construção desse personagem também com um processo de crescimento, de formação, que ela vai mudando, ela não permanece a mesma, mas a gente vai ter isso, a formação desse personagem de maneiras variadas. Uma delas é em contraponto com outras, né? Com a Helen isso fica claro, né? Nesse momento dessa conversa que elas têm. Quando a Jane fala pra Helen que a Miss Scatcherd, gente, tô falando o nome da moça errada, Miss Scatcherd, que é uma das professoras under teachers, né? Ela diz que essa Miss Scatcherd foi muito cruel com a Helen, né? A Helen vai dizer, cruel? Not at all. She is severe. She dislikes my faults. Também a Helen ajuda a Jane a perceber a diferença entre a crueldade e a severidade, rigidez, né? Isso é importante também para Jane, porque senão ela continuaria se sentindo eternamente atacada, agredida pelas ações dos outros, sem entender que muitas vezes as ações dos outros não têm a ver com ela, né? É uma compreensão que vai ser essencial para a relação que ela vai ter com Rochester, que é um personagem bruto, rústico, irônico, sarcástico, que vem com umas tiradas assim que parecem muitas vezes alfinetá-la diretamente, mas ela vai já saber, né, depois de 8 anos praticando essas virtudes, que não tem nada a ver com ela, que ele tem a vida interna dele e ele tá agindo, reagindo a estímulos internos, né, gatilhos psicológicos, enfim. Mas isso ela é introduzida isso pela primeira vez pela Helen. Aí ela responde: And if I were in your place, I should dislike her, a Miss Scatcherd. I should resist her. If she struck me with that rod, I should get it from her hand. I should break it under her nose. Então, eu entendo isso aqui como um momento em que a Jane está assumindo para uma outra pessoa, ela finalmente está podendo interagir direto, constantemente, regularmente, construir uma relação mesmo, sólida com uma pessoa, e é o momento em que ela assume essa persona que ela começou a criar na casa da Mrs. Reed, de não aceito ser maltratada, trampled upon, né? Não aceito, se me bater eu bato de volta, né? E aí isso soa muito familiar, o olho por olho, dente por dente, né? Típico do Antigo Testamento. E aí a Helen vai responder para ela. Cadê? Isso. Ela vai responder: Yet it would be your duty to bear it. Ela está ensinando o conceito de dever a Jane, né? Que assim, a Jane tinha deveres para com a benfeitora dela, né? A benefactress, né? A tia dela, a família que a acolheu e tal, mas esses deveres ela não reconhece, ela rejeita, porque essas pessoas não tratam ela com o mínimo de dignidade. Mas a Helen vai mostrar para ela que você tem que aprender sim a viver, a suportar e a cumprir os seus deveres na vida. Você tem que ocupar as posições, né? Posições ao longo do seu caminho. Você pode... ela não vai falar isso, mas enfim, a Jane vai construir isso, que ela pode escolher, ela pode selecionar o que é digno, o que é verdadeiro para ela, né, e o que não é, o que merece, o que não merece, e nem sempre o confronto ele precisa ser externalizado, às vezes você lida com aquilo sozinha, reconhecendo que aquilo ali não é digno, né, de ser respeitado, mas você respeita por conveniência, porque você precisa transitar naquele espaço, enfim. São nuances, são complexidades da vida social que a pequena Jane não tinha tido contato, ninguém tinha ensinado, né? E que ela rejeita, a princípio, ter que cumprir só pela just duty for duty's sake, né? E não pelo afeto. Ela não pode viver só em função dos afetos, porque ela não pode conviver apenas com pessoas de quem ela gosta, de quem gostam dela. Ela tem que aprender a caminhar no mundo e respeitar algumas posições já pré-estabelecidas. Que isso na verdade, ela tá... A Helen está tentando domar esse espírito romântico da Jane, porque o romântico é esse indivíduo que acha que o indivíduo está acima de tudo, que acima da sociedade, etc. Então, ela fala: It is weak and silly to say you cannot bear what it is your fate to require.
required to bear. Gente, eu vou ter que desligar porque vai fechar o vídeo aqui. Daqui a pouco eu volto.